olhada, certo? Então eu vou passar rapidamente aqui, o intuito não é explicar tudo com detalhe o que a gente fez não, certo? Eu vou passar bem rapidamente, depois vocês aproveitam o que vocês acharem melhor aí para a montagem desse módulo 2 da oficina, certo? Então eu nem comecei pelo módulo 1, certo, pessoal? Eu comecei pelo módulo 2, né? O módulo 1 é mais revisão bibliográfica, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu comecei pelo módulo 2, que é aquela história de explicar o que é célula, o que é módulo, o que é hack, aquela história toda, né? Então, tá aqui, eu vou passar rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui seria a 1 hora do módulo 2, né? Como é que ela está dividida, certo? No final a gente vai terminar o módulo 2 com um cálculozinho do dimensionamento básico, aí depois a gente mostra para vocês onde é que está, certo? Então a gente começa com essa história, né? Falando da célula, né? Que é a unidade básica aí dessa brincadeira toda, assim como a célula biológica é a unidade básica do nosso corpo, você tem a célula aí que é do bege, certo? Como é que você carrega, descarrega, né? Você só tem controle sobre a tensão que você aplica aqui nos terminais da célula, né? Então aqui eu não vou revisar circuitos 1 aí, todos vocês já passaram pela disciplina, como é que você carrega e descarrega essa célula. Então está aqui o modelo que é o mais utilizado, né? Para você fazer o modelo matemático dela, é uma fonte de tensão DC com resistência, certo? Lembrando o seguinte, né? Que nessa célula, como é que você sabe que ela está carregada ou descarregada? Principalmente as células de LFP, né? Que são as mais utilizadas. Opa! Como é que você sabe que elas estão carregadas e descarregadas, né? Certo? Principalmente as células de LFP. É só pela tensão, né? O ponto crítico aqui é que essa tensão não varia muito quando a célula está descarregada e quando está carregada. Então, por isso é que a gente precisa de um bom BMS, certo? Para poder fazer essa conta de quanto a célula está carregada ou descarregada, que é o famoso state of charge, né? O SOC, né? Que a gente chama, certo? Aí, por isso que aí você começa com essa história toda, né? E você começa a entender a lógica do BMS, do PCS, do EMS, né? Quem é que manda nessa tensão que está sendo aplicada aqui na célula? É o PCS, não é isso? O que é que você tem? Aqui dentro do rack, você tem o conversor. Aqui eu botei tudo dentro do rack, né? Além do sistema de refrigeração e tal, não sei o que, chave de manobra e tudo, né? Você tem o BMS, que pode ser de 1, 2 ou 3 camadas, e o conversor. Então quem manda nessa tensão aqui, que a célula vai sentir, que vai ser aplicada na célula, na verdade vai ser aplicada nos racks, nos módulos e dentro dos módulos que tem a célula, né? É o PCS. Então é ele que manda aumentar essa tensão, carregar a célula, diminuir essa tensão e descarregar a célula, né? Gerar energia ou consumir energia, certo? Aqui está a famosa Blaze aí da BYD, né? A famosa célula que é mais usada em automóveis, né? E não em bens para sistema de potência. Em sistema de potência é usada mais essa daqui, a prismática mesmo. Aqui eu deixei só as especificações mais importantes, que não são somente essas duas, certo, pessoal? Quando vocês forem botar lá no curso, é importante lembrar que você tem essas outras especificações aqui que são importantíssimas também, né? E aqui está as especificações e aqui está o número de carga e descarga, né? Que essa célula aqui suporta, desde que você descarregue, carregue conforme as especificações. É isso. Olha a resistência interna dela aqui, ó, especificada. Ó. A resistência interna DC, quando ela está 50% carregada, ó. Certo? Tá aqui, ó. 3 miliohms dessa célula, né? Aqui é só a ilustração porque o polo positivo está de um lado, o negativo está do outro. E aí, sim, aqui é um exercíciozinho, depois vocês dão uma olhada aí só para fazer a motivação lá, quando vocês estiverem dando a oficina, certo? Aqui são as configurações mais comuns, 16 séries, 2 paralelos, isso é qualquer colocar uma célula em série, né? Quando você coloca aquelas várias unidades em série, né? Você aumenta a tensão, diminui a corrente,
certo? Então você vai ter uma conexão com um cabo menor DC, economiza dinheiro, mas o cuidado é que você tem que fazer elas carregarem todas por igual, né? Porque se uma célula descarrega diferente da outra que está no conjunto, todo o conjunto sofre, né? Você para de usar o conjunto da melhor forma possível. Depois, bom, esse foi um artigo aí que a gente escreveu em 2000 e... foi no SNPT de 2019, na verdade a gente escreveu em 2018, né? Porque a gente tinha poucas referências boas. Hoje os grandes livros de bateria começaram a ser publicados de 2020 para cá, né? Principalmente bateria utilizada em utility, né? Como eles chamam, no sistema de potência, né? Mas aí está o envelhecimento, né? Em função da profundidade de descarga, né? E quantos números de ciclos de carga e descarga. Um ciclo de bateria a gente chama carregar completamente e descarregar completamente. Isso aqui é um envelhecimento de vida calendário. Se você não usa o BES, ele vai envelhecer do mesmo jeito, né? Eu acho que tudo isso daí. Aí a gente passa para o outro tópico, né? Terminou aquele primeiro tópico, passa para o segundo tópico aí, que é falar um pouquinho do State of Charge e do State of Health, né? Certo? Depois vocês dão uma olhada aí, tem as referências. Sim, isso daqui é chamando a atenção. Aí a gente já passou para o outro tópico, ó. Já é o terceiro tópico daqueles 4 que a gente ia falar nesse módulo 2 da oficina: BMS, PCS e EMS. Então, a nível de célula dos módulos, você pode ter um BMS por módulo, né? Módulo é esse daqui, viu, pessoal? Módulo é esse daqui. Alguns chamam de pack, outros chamam de módulo. Certo? Os módulos, as células vão em série dentro do módulo, os módulos vão em série dentro do rack e os racks vão em paralelo dentro do container, certo? Depois eu vou... Isso depois, com o tempo, isso é o primeiro pontapé inicial para a turma que vai fazer a oficina, né? E aí, com o tempo, nas próximas reuniões, vocês vão montando a apresentação, a gente vai tirando as dúvidas, vai fazendo a lapidação fina aí, certo? Isso é uma referência interessante, não sei nem de que ano é 2023 aqui, certo? Só para dar uma função, uma ideia do que é o BMS. O BMS, ele não somente ele monitora o carregamento e descarregamento da célula, ele não só faz o cálculo do state of charge. Esse cálculo é um algoritmo, né? Na verdade, você precisa de um algoritmo, você precisa de um chip de um algoritmo para poder saber quanto da tua célula, do teu módulo, do teu rack está carregado, quantos por cento está carregado e quantos por cento está descarregado. Tem um monte de pesquisa em relação a isso, não somente para o cálculo do state of charge, como também para o cálculo do state of health. Certo? Essa é a parte técnica, né, o módulo 2, certo? Os protocolos de comunicação do BMS, a turma que gosta dessa parte aí de comunicação e cibersegurança, né? Às vezes, como está tudo dentro do mesmo rack, quer dizer, dentro do mesmo container, tem o rack, o PCS e o conversor, às vezes você tem comunicação proprietária entre esses dois. Isso afeta o teu modelo de negócio lá na frente, quando tu vai fazer o augmentation. É uma questão técnica interessante que afeta o teu modelo de negócio lá na frente. Certo? Sim, só para chamar a atenção aqui para vocês não ficarem perdidos, essa referência chama monômero, é a célula, certo? Aquela célula da bateria, ele chama de monômero. Aí, pessoal, quem vai fazer o dimensionamento básico do BES, aqui é para o LRCAP, não é para o curtailment, certo? Aí tá, aí vocês vão ter que dar uma olhada quem está no projeto de desenvolvimento do leilão, do LRCAP, certo? E não do curtailment, vai ter que dar uma olhada nessas instruções, certo? Porque isso afeta o dimensionamento da bateria, do conversor, quer que o ONS quer que você dimensione com controle de reativo, sem controle de reativo, com controle de frequência, sem controle de frequência. Isso tudo a gente vai construir dentro do projeto do LRCAP para chegar lá no final do ano com esse projeto todo organizado, né? Certo? O pessoal do curtailment, o foco da gente é terminar até julho. Certo? Aqui são alguns requisitos mais simples, são os básicos, né? É claro que, pessoal, isso é um projeto de desenvolvimento, isso não é uma consultoria, a gente não está fazendo uma consultoria de LRCAP para ninguém, a gente está compartilhando conhecimento. Então, o que a gente vai usar dos requisitos da consulta pública são os requisitos mais básicos, certo, pessoal?
Eu vou passar rapidamente. Pronto, aí já chegamos aqui no final. Bom, deixa eu abrir esse. Onde é que ele está aqui? Isso daqui é a ideia do dimensionamento, certo, pessoal? Aqui depois eu disponibilizo para vocês, certo? A história do módulo em série, célula em série, conexão dos raios, por que eles estão em paralelo. Pronto, o que eu queria mostrar é esse daqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, sim, pessoal. Ó, para os empreendedores, a gente tem uma turma muito interessada em empreender com pés. Eu vou deixar uma sugestão aqui, ó. Dá uma olhada nesse documento do Departamento de Energia dos Estados Unidos. O Departamento de Energia, eles não chamam ministério, eles chamam departamento, né? Departamento de Justiça, Departamento de Energia é o ministério lá deles dos Estados Unidos, né? Departamento de Energia, eles têm um documento, um template bastante específico. Isso não entra no nosso projeto, mas eu vou deixar aqui como referência para quem estiver interessado, com todas as especificações bastante detalhadas para o órgão do governo lá federal, né, dos Estados Unidos, que quer comprar um BES. Está aqui as especificações técnicas, ó, certo? Aqui, ó, certo? Para quem tiver interesse, como é muito detalhado e não é o nosso objetivo aqui, a gente não vai usar muito ele, mas está lá e vale a pena dar uma olhada realmente, certo? Eu só queria pegar aqui uma especificação, eu acho que não peguei não. Ah, que pena. Bom, aqui já é o final. Bom, deixa eu voltar lá na apresentação. Eu acho que, veja, normalmente, só dando uma palhinha, aproveitando o que a Bárbara levantou aí, tá aqui a especificação da célula, tá aqui, ó, 4.000 vezes, tá vendo? Você pode carregar e descarregar essa bateria, né, 4.000 vezes, certo? Ela mantém até o que a turma da bateria chama vida útil. A vida útil da bateria, ela mantém 80% da capacidade inicial dela. O state of health chega até 80%, certo? 4.000 cargas. Se você trabalha uma carga todo dia, 365, dá mais de 10 anos, certo? Dá mais de 10 anos você chegar até 80%, certo? É claro que no final do 10º ano, tu não vai atender o que o ONS está exigindo de você no contrato. Você não está entregando, você não tem mais capacidade de entregar toda aquela energia que foi contratada, né? É feita a bateria do celular, que a gente diz assim, está descarregando rápido. Na verdade, a bateria do celular não está descarregando rápido, é porque ela não tem mais energia, ela não consegue armazenar a mesma quantidade inicial que é quando você comprou o celular novo. Então, a história é essa. Daí é que vem o augmentation, pessoal, certo? Você vai precisar comprar mais bateria no meio dessa história toda, no meio desses 10 anos, para poder manter os requisitos de você entregar a energia que foi contratada com a ONS, certo? Se você descarrega mais vezes por dia, certo? Aí você vai precisar de mais bateria ainda. Então fica um projeto mais caro, aquilo que a Bárbara levantou, certo? Se você está dimensionando o teu projeto para concorrer no leilão e está dimensionando para o pior cenário possível, para a máxima exigência que o ONS vai te pedir, certo? Esse projeto vai sair muito caro para tu concorrer com o outro, né? Também você não pode fazer um projeto no melhor cenário do mundo e pensar que vai passar 10 anos e o ONS não vai te exigir carregar nada, né? Certo? Então, na verdade, a turma que mexe com projeto de pés, né? E para a gente que mexeu com projeto de eólica, de fotovoltaico, o projeto de BES é muito mais interessante, né? Apesar de parecer mais fácil, mas ele é muito mais interessante, né? Do que a eólica e do que a fotovoltaica. Que a gente dimensionava uma eólica e uma fotovoltaica no máximo naquele terreno, a conexão e tal, e injetava tudo na rede, toda a energia, arrumava vender energia por X reais por megawatt-hora, ia ser feliz. No BES é um pouquinho diferente, né? Então, pessoal, eu vou deixar aí para vocês tanto o PowerPoint quanto esse PDF aqui, que eu fiz no whiteboard aí da Microsoft, certo? Dê uma olhada, é um pontapé inicial para a gente começar a conversar, certo? Assim, começa aqui, certo? A bateria, que é a célula, o módulo e o rack. Isso daqui é o container, né? O conversor está lá dentro. Quem manda nessa tensão DC aqui é o conversor, né?
O PCS é que manda no BMS, o BMS manda informações para o algoritmo do PCS saber se pode carregar ou descarregar a bateria. Quem manda nisso tudo aqui é o EMS, então essa é a hierarquia. Certo? Isso é importante também na especificação para o empreendedor que vai trabalhar com isso. Isso aqui está é um padrão, né? É um padrão. Às vezes você encontra seguindo lá na linha das fotovoltaicas e da eólica, né? O alimentador de 34,5, os transformadores individuais, a gente botou o container, né? E a conexão da subestação e o uso, a linha de transmissão de uso exclusivo, né? Aqui é a rede básica. Essa é a bolinha lá que o Matheus mostrou lá no mapa do ONS, que está ligado na linha de 230 kV. O sistema interligado, essa aqui é a rede básica. Por isso que eu botei RB aqui. Você vai ter que entregar energia aqui, ó. Certo? O ONS não quer que você entregue 20 MWh aqui, não, na saída da bateria, não. Ele quer que você entregue aqui. Ele vai estar medindo aqui. Então, você é aquela velha história de você dimensionar a bateria para entregar energia aqui. Além de dimensionar ela, né, para saber a forma como ela vai ser usada, né, como é que vai se comportar o state of health dela com o passar dos anos. O state of health dela vai depender da forma como a ONS vai usar ela. Né? Então, vejam que tem um monte de fator aí para ser discutido, né, para o leilão de reserva de capacidade. Essas mesmas discussões entram também lá no curtailment. Porque você vai chegar para um empreendedor eólico e vai dizer, ó, compra um BES muito caro, certo? Aí chega outro consultor e diz, não, pô, tu não vai usar o teu BES assim tanto não, tu está olhando uma condição muito, como é que a gente diz, muito conservativa, né, para o empreendedor da eólica. Aí chega outro lá, outro consultor e prova que a tua condição é muito conservativa e o empreendedor pode ganhar mais dinheiro, o custo-benefício deles pode até ser maior usando um BES menor. Certo? Então veja que essa discussão está ligada. Então é importante a gente entender a parte técnica do BES, por isso que eu comecei com o módulo 2, que é a parte técnica, para daí a gente seguir. Aqui vocês vão ver, está bem simples. Certo? É uma parte dos cálculos lá da última parte da apresentação do módulo 2. A gente ia terminar o módulo 2 com esse dimensionamento básico, certo? Está aqui o dimensionamento básico, certo? Que é o módulo 2 de 1 hora, ele se divide em 4 pedaços, né? E o último seria o dimensionamento básico, por isso que ele está aqui embaixo. O dimensionamento básico, o começo da história está aqui, nesse whiteboard aqui, que eu vou transformar no PDF e vou mandar para vocês. Vou botar lá, no site do projeto, certo? Eu vou passar aqui rapidamente. Aproveitar essa meia hora aí. A gente tinha parado aqui. Aqui já é a parte do leilão de reserva de capacidade, né? Certo? E Matheus está trabalhando aí, ajudando muito aí no curtailment. Certo? A gente tinha parado por aqui, né? A gente parou justamente nessa tabela, professor. Pronto. Da bateria. Essas são as perdas, a gente parou aqui, não foi o augmentation. Isso. Então, deixa eu só adaptar aqui o meu microfone aqui. Pronto. Joia. A parte do augmentation, né? Aqui foi uma discussão que eu fiz lá, é mais comercial, tá lá no LinkedIn, certo? Mas o que acontece é o seguinte, toda a bateria, né, saiu da fábrica, antes de começar a operar, ela já está degradando, o que a gente chama de calendário, vida calendário, certo?
esse daqui. Quando ela começa a operar pela ciclagem, ela vai se degradar mais ainda, certo? Então, o que é que acontece? Aí tá as explicações. O que é que acontece? Ela tem uma curva, é o que a gente chama curva de degradação. Se você está operando ela com profundidade de descarga de 100%, né, em um ciclo completo por dia, de 0 a 100% no dia, você tem essa degradação aqui. Isso é uma curva, é só para mostrar a ideia, certo? Pessoal, aqui está uma curva com a referência, mas esse daqui é só para mostrar a ideia. Certo? Se você for operar ela com 50% de profundidade, que eu digo operar a bateria, certo? Ou seja, fazer o state of charge ficar de 25% a 75%, um ciclo por dia, a tua degradação é outra. É a mesma bateria, dependendo da forma como opera, certo? Se é um ciclo por dia, 2 ciclos por dia, dependendo da profundidade, dependendo de outros fatores também, principalmente esses dois, você tem uma degradação diferente. Então, isso é o que entra no cálculo do cara que vai querer botar um bem no leilão de reserva de capacidade do governo. Certo? Aqui é um produto, não estou fazendo propaganda da KTL aqui, é um produto que ela está vendendo que diz que não tem degradação, mas o que existe na verdade por trás é que ela está botando mais bateria, certo? Para que quando degrade ela consiga atender a quantidade que ela disse que a bateria suportava, né? Já está entrando em operação, né? E aí qual é o problema dessa degradação, né? Tanto da vida calendário quanto da ciclagem? Quando você vai botar uma bateria, a gente vai fazer esse mesmo cálculo lá para o curtailment, com os dados aí que o Matheus levantou, a gente vai fazer esse mesmo cálculo, né? Você coloca uma bateria no início maior e depois você faz o augmentation, certo? É claro que com tudo, como é um negócio de milhões, você tem que ter garantia de performance, essa é a garantia que é mais utilizada hoje em dia, certo? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui, vai ficar registrado aí, eu vou mostrar A ideia básica dos cálculos e depois está lá no código, eu vou mostrar o código e aí a gente manda também para vocês. Então, a turma vai estar recebendo os dois códigos, né? O do curtailment, que o Matheus fez, que a gente vai discutir detalhadamente, e esse daqui também do augmentation, do leilão de reserva de capacidade, que a gente vai passar algumas reuniões discutindo, né? E para vocês entenderem os detalhes, né? É claro que todos esses detalhes aqui, pessoal, estão no nível, vamos dizer assim, de um TCC de graduação. Básica, os cálculos, isso não é a ideia aqui desse projeto de extensão, não é que vocês saiam como um consultor que vai prestar um serviço de alguns milhares de reais, não, aqui a ideia básica. Com essa ideia, a nível do TCC de graduação, vocês vão ter um preço do TCC de graduação e vão construir aí o perfil profissional de vocês para serem grandes consultores aí, profissionais no futuro. Certo? Então, a ideia aqui é essa. Se você tem uma bateria, certo, que quer entregar 120 MW durante 4 horas no ponto de medição individual, lá o ponto de medição individual a gente já explicou o que é, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Eu botei até uma explicação melhorzinha aqui, que eu acho que... Deixa eu subir aqui de volta aqui para cima. Pronto, ponto de medição individual é esse daqui, né? A bateria está aqui, esse é o ponto de medição. É aqui que o ONS está medindo se você está entregando os 120 MWh que você disse que ia entregar no leilão. Você ganhou um leilão, disse que ia entregar 120 MWh em 4 horas. Ele está medindo aqui. Se você está saindo com 120 aqui, MWh, você não vai chegar com 120 aqui no PMI. Aqui está a definição do PMI, que a gente não tinha mostrado na reunião anterior, né? Mas eu peguei os documentos que estão da consulta pública do leilão de reserva de capacidade, joguei lá no notebook LM, notebook LM do Google, e ele fez o resuminho, né? E aqui são esse 2, esse 1 que aparece aqui, são exatamente os documentos de onde ele tirou a informação. Então, o notebook LM é muito bom nesse sentido, né? Ele trabalha somente com o documento que você apresentou e ele diz exatamente onde está a informação, certo? Aí vamos voltar lá. Então, a ideia é essa. Você tem uma bateria, você quer entregar 120, estou descendo aqui o documento, você quer entregar 120 MWh lá no ponto de medição individual, certo? Então, está aqui, todo o processo aqui, que são esses equipamentos que eu chamei aqui, é aquela história toda lá das perdas dos serviços auxiliares, do conversor, do transformador, da linha de transmissão.
certo? Quanto você precisa gerar aqui para chegar a 120 aqui, se as tuas perdas são 9%, certo? Eita, aqui eu botei 90%, já está o cálculo errado aqui, certo? As perdas são 9%, depois vocês ajustam esse cálculo aí, viu, pessoal? Eu acho que lá no código deve estar correto, mas a ideia é essa, né? Se você tiver tudo isso de perda, né, na verdade aqui a perda é 9, aqui era para ser 91, né? Porque aqui é eficiência, certo? Aqui o 0,9 é a eficiência, né? Dos 133, você está entregando 90%. Então deixa eu dar só uma corrigidazinha aqui, que aí já fica tudo certo. Eu não sei como é que está lá no código, depois vocês dão uma olhada lá, certo? Então é como se as perdas aqui, que é um bocado de perda, né, fossem 10%. Certo? O que acontece na prática, Matheus? Quando você vai dimensionar todo o cabeamento, o transformador, a linha de transmissão, a depender do tipo de cabo, isso muda o tipo de perda, né? Cada cabo tem uma resistência diferente. Tudo isso entra no cálculo. Aqui a gente está fazendo simplificado, é como se todas essas perdas já tivessem sido dadas. Na verdade, o projeto de um BES não é só você determinar qual é o megawatt-hora da bateria que você vai comprar para botar aqui. Você tem que dimensionar todo esse cabeamento, o transformador, e principalmente essa linha de transmissão de uso exclusivo, se ela for longa, tiver 30 km, ou alguma coisa desse tipo, que não vai ser comum, é muito comum para os parques eólicos, linhas de transmissão de uso exclusivo longa, mas não vai ser o tradicional para o BES, porque normalmente ele vai ficar perto da subestação. Então essa linha de transmissão de uso exclusivo vai estar bem pertinho da subestação da rede básica, certo? Mas, de qualquer forma, o projeto todo, a otimização do projeto todo, leva em consideração não só esse megawatt-hora, que vai levar em consideração a degradação da vida útil, mas todo esse cabeamento, certo? Ali embaixo, os 10%, eu nem fiz a conta para ver quanto é que dá essa perda mesmo. Ali eu só botei uns 10% só para ser didático. Certo? Então, se você tem uma bateria que você quer entregar 120 megawatt-hora e você tem 10% de perda, você precisa ter 133 megawatt-hora aqui na bateria. Certo? Primeiro cálculo. Segundo cálculo, se você quer operar com uma profundidade de descarga, que a gente chama depth of discharge, você quer operar com 80% de DOD, certo? Você já precisa ter uma bateria de 166 megawatt-hora, porque da capacidade dela você está usando só 80%, né? Tá entendendo? A energia útil é só 80% de 166, é os 133 que você vai usar, ok? Mas o que acontece? Tem a curva de degradação da bateria. Toda bateria tem, certo? Toda ela tem. Quem vai te dar isso? É o fabricante. Provavelmente ele não vai te dar, certo? Especificamente a curva de degradação para um DOD de 80% e um ciclo por dia. Ele vai te dar outras curvas e tu vai ter que adaptar. Mas no nosso exemplo didático aqui, imaginemos que o fabricante já deu, né, a curva específica, certo? Então o que acontece? Se você quer, né, no final de 5 anos, você quer estar entregando, porque o teu contrato com a ANS, segundo a reserva de capacidade, você vai assinar um contrato com a ANS, certo? Porque você vai prestar esse serviço, né, entregar quando a ANS pedir, der o comando para você gerar, carregar ou descarregar, você vai entregar aquela quantidade que você disse que vendeu no leilão. Então vejam, se você, certo, partir com um BES, deixa eu dar uma diminuída aqui, se você comprar um BES de 166, no primeiro ano, você não consegue mais atender o que o ANS pediu, porque ele já degradou, você já tem menos energia do que isso. Você não vai conseguir entregar os 120 megawatt-horas que você vendeu no leilão, certo? Então, você tem que partir com um BES no primeiro ano muito maior do que 166, porque quando ele for degradando, você ainda atende o que o ANS exigiu, que você vendeu no primeiro ano, atende no segundo ano, atende no terceiro ano, você tem que partir com um BES maior. Então, qual é a ideia aqui? É fazer
esse size inicial do BES grandão para atender até o 5º ano. É uma estratégia de augmentation. A gente vai botar um BES grandão, ele vai degradando, degradando, degradando. Quando chegar no 5º ano, é o limite. Ele só atende até o final do 5º ano. Aqui no ano 0, certo? É 100%. E depois ele vai degradando. No final do ano 1, ele já tem uma capacidade de energia menor. Eu quero colocar um BES grandão para atender as perdas. Ok, está aqui. Atender o DOD de 80%. Então eu vou ter essa capacidade. Vejam a lógica, certo? A gente vai ter essa curva de degradação. E aí eu vou aumentar ainda mais o BES para chegar no 5º ano, atendendo o que eu vendi de 120 MWh, certo? Ou seja, no 5º ano, certo? O que é que tem de vida útil dele? O que é que tem de state of health? Só tem 87,5%, tá aqui, ó, 87,5%. Então, o meu size inicial é 190, tudo isso está lá no código. Depois eu vou passar rapidamente o código e mandar para vocês, certo? Então, veja, a gente começou com a ideia inicial de entregar 120 MWh para o ONS lá no PMI. A gente precisa ter um BES que vai operar durante 5 anos atendendo esse requisito. A gente precisa ter um BES de 190. A brincadeira começou aqui. A gente decidiu entregar 120, ir para um leilão e dizer para o ONS, eu entrego para você 120 MWh e quando você precisar. Então, a gente precisa desse BES para que a gente passe 5 anos sem se preocupar, ok? Só o que é que acontece? No final de 5 anos, esse BES, que era 190, ele degradou, ficou 166, certo? Está aqui, ó, ele era 190, no final de 5 anos, está aqui, 5 anos, ele ficou 166. Quando começar o 6º ano, eu já não estou atendendo o que o ONS exige. Porque eu cheguei no final do 5º ano no limite para atender o que eu vendi para o ONS. O que o ONS pode exigir de mim. O ONS tem o direito de exigir que eu gere 120 no ponto de medição individual. Certo? Então, o que é que acontece? Eu preciso comprar mais bateria para entrar no 6º ano. Né? Aqui terminou o 5º ano. Aqui eu vou entrar no 6º ano tendo a segurança que eu vou atender o que o ONS pode exigir de mim. Então, eu vou comprar mais bateria. Eu vou comprar uma quantidade B, eu vou comprar um BES B, certo? Eu comecei no ano 0 com esse BES A, esse pedaço de BES aqui A, que eu estou chamando de A, para facilitar aqui o raciocínio. De 190 eu preciso comprar mais um pedaço, então eu preciso subir, certo? Para que no final do 10º ano, que no leilão de reserva de capacidade o contrato com a ONS é 10 anos, eu entregue o que o ONS exigir, os 120. Ele tem o direito de exigir os 120, que a gente já fez o cálculo, é o 166. Então a lógica é essa, ok? Só que o BES A, no final do 10º ano, ele está degradando com aqui, ó, 0,8 alguma coisa, está vendo a degradação dele? O BES B, o pedaço B do BES que eu vou comprar, ele é novo, ao final ele vai começar a operar no ano 5, no final do ano 10 ele é novo, ele só tem 5 anos de operação, ele só degradou até aqui. O BES A não, degradou até aqui, então isso entra na conta, certo? Está lá no cálculo, certo? E aí está aqui a resposta, o BES B mas a gente precisa comprar mais 13 MWh aí para a gente colocar em operação no início do 6º ano, certo? Então, veja, é uma estratégia você fazer um augmentation dessa forma, para 10 anos é o que a gente tem visto mais aí, certo? Mas se você quiser, você pode fazer um augmentation no ano 2, no ano 4, no ano 5, né? Ou não fazer augmentation nenhum, colocar um BES muito maior aqui, no início, deixa ele degradar até chegar aqui, certo? Também pode. Tudo isso tem a ver com a análise financeira que a gente vai discutir nos próximos capítulos aí, certo, pessoal? Então, vou passar rapidamente aqui o código, é o BES, vou mandar para vocês, é o size inicial, você pode fazer um oversize, na verdade a gente está fazendo um augmentation, aí está todos os cálculos que estão aqui.
não tem muito gráfico, o cálculo é simples, não tem data frame do Pandas, não é uma base de dados, os dados de entrada estão todos aqui, ó, o que você está vendendo? 120 megawatt-horas, certo? O augmentation que você vai fazer no ano 5. Né? Como o leilão ele exige uma duração de 4 horas consecutivas, então tu está entregando 120 em 4 horas consecutivas, é uma potência de 30. Aí vai estar aqui os dados de entrada. A gente nem usa nenhuma biblioteca, os dados, os cálculos são tão simples, né, que a gente nem está usando NumPy, nem Pandas, nem nada. Certo? A gente só vai usar uma biblioteca aqui para fazer o plot. Né? Tá aqui aquela curva de degradação que eu mostrei lá no Microsoft Whiteboard, certo? A gente fez esses cálculos aqui nesse programa, eu acho que foi para esse container, né, da KTL aqui, certo? E aí pronto, aqueles cálculos lá que eu mostrei, né, lá as continhas didaticamente, eles estão aqui. Se eu não me engano, é esse daqui. Certo? É o plus. Não, na verdade, eu nem coloquei os cálculos. Não coloquei, não. Tá faltando terminar só essa parte aqui, ó. Tá faltando pegar só essa lógica daqui, ó, exatamente essa parte vermelha aqui, e botar lá no código. Eu acho que ficou faltando. Acho que foi isso. Mas vocês dão uma olhada lá no código. Né? Aqui foi só o plot. Antes do plot, a gente fez o quê? Deixa eu ver. A gente calculou 166. Falta calcular aquele pedacinho final aqui. Essa célula aqui, ó. Essa célula aqui. Eu vou até tirar essa daqui para não confundir. Vou até tirar essa célula. Tá faltando só aquela célulazinha lá. Certo, pessoal? Então, tá faltando só esse cálculozinho aqui. Você vai ter que buscar os dados da curva, né, que está lá, certo? Tem uma lista lá, não é nem um array do Pandas, não é nem um array do NumPy, é uma lista mesmo simplesinha do Python, certo? Só buscar os dados aqui do 5º ano e do 10º ano. Está aqui no índice, cadê lá? Está aqui, o ano 1 está no índice 1. E o ano 10 está no índice 10. Só pegar esses dois valores e colocar lá no cálculo. Fazer a célulazinha do cálculo aqui. Então, é isso daí, pessoal. Né? Essa parte do dimensionamento que a gente fez para o leilão de reserva de capacidade, a gente vai fazer para o curtailment. Qual é a ideia? Vai pegar a ideia do BES inicial aí para ajudar a diminuir o curtailment lá do conjunto eólico e aí segue todo o size augmentation. Depois que a gente fizer isso, aí a gente parte para fazer análise de viabilidade do investimento. A gente vai correr atrás de quanto custa um BES desse tamanho, quanto de dinheiro você ganha, se ele se paga, se ele não se paga, né? Qual é o bid que você vai levar para o leilão, certo? Para poder ganhar dos seus concorrentes, como é que é essa parte da engenharia financeira, né? E o pessoal da oficina 1 já tem muito material aí para meter mãos à obra aí, pessoal. É coisa simples, prática e objetiva. A oficina só tem 4 horas, são 4 módulos. Cada módulo é uma horinha só. É apresentar a ideia, tirar as dúvidas do pessoal, fazer um exemplozinho simples.